Olá, gente, boa tarde, bem-vindo ao Esporte aqui na tela da NDTV, chegando com muita informação para você a partir de agora aqui na nossa programação, né? E você que é um apaixonado por esportes, a partir de agora você pode acompanhar aí tudo sobre o Catarinense 2020 e sobre os assuntos e os principais campeonatos do Brasil através do nosso QR Code. Está vendo aí na sua tela, aí no cantinho da tela, que tem aí o pessoal aí pode fazer a sua leitura. É só você aproximar a sua câmera do seu telefone celular, você vai fazer a leitura e vai direto para a editoria de esportes lá no site do Grupo ND. É, meu amigo, ficou muito mais fácil, muito tranquilo, tem informação de tudo que você precisa da Chapecoense, dos mais variados campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, para você ficar muito bem informado, é muito fácil e muito simples. Bom, e a Chapecoense fez ontem o primeiro treino depois da derrota para o Brusque em casa na Arena Condá. A nossa equipe, claro, esteve por lá, mas os trabalhos demoraram um pouquinho para acontecer, até porque a conversa com o técnico e os jogadores foi bastante longa. Quem acompanhou para a gente foi o colega Diego Antunes e traz as informações. Boa tarde, Diego. Olá a todos que acompanham a programação do esporte dentro do Balanço Geral. Os jogadores da Chapecoense precisam ter mais personalidade em campo. Essas foram as palavras proferidas pela comissão técnica ao final do jogo diante do Brusque e que estão sendo replicadas agora no vestiário verde e branco. Apesar de ter perdido em casa, a avaliação do time é que a equipe rendeu melhor no segundo tempo, foi mais ofensiva. Agora, como não está ganhando, não tem ganhado dentro de casa, a aposta é para os jogos fora da Arena Condá. O próximo no domingo, diante do Marcílio Dias, em Itajaí. Por isso, o treino desta segunda-feira era para ter começado às 4 da tarde, mas ele sempre tem início com uma longa resenha, dessa vez lá no vestiário. Emerson Maria tentando acertar tudo aquilo que foi errado, vem dando errado até agora. Acertar os pontos para que o time engrene e volte novamente a encontrar, ou pelo menos comece a encontrar, o caminho do gol. Então, essa é a escala. Treino regenerativo para quem jogou diante do Brusque e treino com bola para quem foi reserva aqui no campo do CT da Água Amarela. Diego Antunes, de Chapecó, para o esporte, dentro do Balanço Geral. Obrigado, Diego, pelas informações, trazendo detalhes para a gente aí sobre essa volta ao trabalho da Chapecoense, né? Inclusive, a Chapecoense tem mudança da data do jogo pela Copa do Brasil, hein? O clube informou hoje pelas suas redes sociais que a partida antes, marcada para o dia 13 de fevereiro, agora está marcada para a semana seguinte, ou seja, o dia 19 de fevereiro, às 7h15 da noite, no Rio de Janeiro, contra o Boa Vista. Comunicado oficial feito via Twitter, portanto, mudança de data aí da Chapecoense. O jogo acontecerá, então, no dia 19, às 7h15 da noite. Lembrando que é uma única partida e que se a Chapecoense perder, tá fora aí, né? Bom, finalizando a quarta rodada do Catarinense, o Tubarão venceu o Juventus e subiu na tabela de classificação. Vamos aos gols. Os gols aconteceram só no segundo tempo. Zé Vitor abriu o placar para o Tubarão. Minutos depois, Marlon empatou para o Juventus. A vitória do Peixe veio só no fim da partida. Giliardi deu números finais ao jogo. Tubarão 2, Juventus 1. Com o resultado, o Peixe chega aos 4 pontos e salta na tabela para a 8ª colocação. Já o Juventus permanece com 7 pontos somados e em terceiro lugar no Catarinense. Pois é, só que a vitória complicou a vida da Chape, né? Tudo bem, Maná, como é que tá? Tudo certo? Tranquilo? Agora estamos na zona de rebaixamento. É, nada que está ruim que não possa piorar, né? Mas é reflexo da má campanha, do mau início da Chapecoense no Campeonato Catarinense. Então, ontem até acompanhei esse jogo, torcendo para que o Tubarão não vencesse, aí o Tubarão saiu na frente, aí o Juventus empatou num pênalti muito duvidoso, para dizer assim. Aí o Juventus teve a oportunidade de fazer o segundo gol, não fez, e o Tubarão foi lá e acabou vencendo o jogo e colocando o Concórdia na lanterna e a Chapecoense na zona de rebaixamento. Veja a que ponto chegamos, né? Então, não adianta, isso aí é reflexo da má campanha da Chapecoense, como eu disse anteriormente. Agora tem 5 jogos para sair dessa situação, para se classificar entre os 8, para ir para o mata-mata, e depois daí é outro campeonato. Mas olha, entrando entre os 8, já vamos nos dar por satisfeito num primeiro momento, porque seria um vexame sem precedentes a Chapecoense ser rebaixada no Campeonato Catarinense. Então não dá para bater o pavor, principalmente dentro do clube, tem que manter a calma, a tranquilidade. São 5 jogos, 2 em casa e 3 fora. Vai sair para jogar contra o Marcílio Dias no domingo, tem uma semana inteira o Emerson Maria para conversar com os jogadores,
para programar, para planejar o jogo, para estudar o adversário, para já na próxima rodada tentar sair desta situação, ganhar a primeira, que seja fora de casa, quem sabe longe da imprensa, longe da torcida, com calma, com tranquilidade, sem pressão. Quem sabe o Chapecoense possa melhorar o seu futebol e ganhar a primeira, porque depois aí tem uma sequência mais difícil de jogos. Então, o negócio é trabalhar, falar pouco, que nem estão falando, internamente estão conversando muito. O negócio é trabalhar, né, com garra, com raça, né, e colocar a cabeça no lugar e buscar recuperação já contra o Marcílio Dias. E em relação ao adiamento do jogo da Copa do Brasil, ótima notícia, porque o Boa Vista é a sensação do Campeonato Carioca, é o líder do seu grupo, ganhou do Fluminense, o Fluminense estava muito badalado. E aí o Boa Vista foi lá e ganhou esses dias. Eu assisti o primeiro tempo deles do jogo contra o Madureira. Madureira vinha de 3 jogos sem tomar gol. O Boa Vista no primeiro tempo sapecou 3-0, um time bom e com jogadores experientes. Fernando Bob, por exemplo, tá lá. Tartá tá lá. Então ele sempre tem essa característica de investimento forte, porque só disputam Campeonato Carioca. Então, olha, que bom que foi adiado o jogo, porque o momento da Chapecoense não é bom. Quem sabe lá no dia 19 a Chapecoense tenha melhorado para seguir em frente também na Copa do Brasil. Mas a prioridade de momento nem é a Copa do Brasil, a prioridade de momento é sair da zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense. Essa é a realidade e essa é a missão da Chapecoense nos próximos jogos. Tem que ganhar, né, Banda? E o clássico entre Figueirense e Avaí ganhou capítulos na Justiça, hein? O procurador Márcio César Bertoncini, ele assinou a denúncia referente às confusões registradas no clássico da capital. Em um documento, ele foi protocolado no início da noite de ontem. O Figueirense foi denunciado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que incide sobre deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. A pena pode variar de 100 a 100 mil reais de multa, além da perda do mando de campo por parte do Figueirense. O volante Bruno Silva, né, foi enquadrado no artigo 254A por praticar agressão física durante a partida. A pena varia de 4 a 12 jogos de suspensão para o Bruno Silva. Por último, o técnico Márcio Coelho também foi julgado, vai para julgamento, né, depois de ter sido expulso pelo árbitro Braulio Machado da Silva após a partida. Na súmula, o árbitro colocou o seguinte: revelou que o técnico alvinegro protestou de forma grosseira contra as decisões da arbitragem. A pena, nesse caso, ela varia em suspensão aí de 1 a 6 jogos. Vai ter essa situação agora envolvendo aí Avaí e Figueirense, né? O Figueirense levando a pior, mas o Avaí tem aí o Bruno Silva e também o Figueirense tem aí a questão do mando de campo e o próprio técnico, né, Badá, que pode se complicar, né? Parabéns para o doutor Mário César Bertoncini Filho. Conheço ele, já esteve aqui em Chapecó, já participou conosco no Clube da Bola aos sábados. É uma pessoa muito coerente, Mário César Bertoncini Filho. E ele foi que denunciou, porque, por exemplo, o seu Braulio da Silva Machado, ele não viu a agressão do Bruno Silva no torcedor do Figueirense, não relatou nada em súmula. Então, todos eu acho que foram denunciados, o Figueirense tem que ser punido. O Bruno Silva é reincidente aqui no jogo aqui contra a Chapecoense, já fez gestos obscenos, que hoje não é mais permitido para o torcedor, mas não foi denunciado, não constou em súmula e deixa por isso mesmo. Agora, como o clássico da capital tem uma maior visibilidade, aí o Bruno Silva foi denunciado, o Figueirense também. Eu acho que o técnico do Figueirense vai se escapar liso. Mas observando essas imagens aí, uma coisa que me chamou a atenção e que causou indignação, vocês sabem quem foi o primeiro que foi demitido de toda essa confusão aí? O porteiro, o cara que estava cuidando, o segurança, que estava cuidando do portão ali, que se viu louco para conter a invasão dos torcedores, onde o Figueirense demitiu o cara. Viu no Twitter do Polidoro Júnior. Então, quer dizer, o rapaz ali estava fazendo o serviço dele, tentando, esse moço ali, ó, de colete amarelo, camisa branca, moreno ali, ó, o negão ali, ó, foi o primeiro que foi demitido pelo Figueirense. Agora, vai saber por quê, né? Mas é muito estranho, porque ele quase que foi a vias de fato com os torcedores para impedir que os torcedores entrassem, estava sozinho ali e ele foi o primeiro que pagou o pato, foi demitido. Muito estranho. E é importante citar, né, Badá, que essa confusão toda começou por causa do Bruno Silva, né? Ele Bruno fez o gesto obsceno para a torcida. Bruno Silva começou a provocar, assim que ele foi substituído, começou a provocar, que nem ele fez aqui. Só que aqui o torcedor da Chapecoense apenas vaiou, xingou verbalmente. Lá o torcedor do Figueirense invadiu. Lá invadiu para tentar agredir ele e aí houve o revide do goleiro e do Bruno Silva. Né? Mas começou pela provocação do Bruno Silva e pela invasão dos torcedores do Figueirense. Então, Bruno Silva tem que ser punido, esperamos que seja, agora vai depender do TJD, e o Figueirense também, porque era um rapaz apenas ali, um segurança para conter toda essa gente aí, então o Figueirense também foi negligente. Os dois merecem ser punidos.
Vamos ver o que é que vai acontecer. O ano passado foi até pior lá na ressacada. O Avaí pegou um jogo com portões fechados. Vamos ver dessa vez o que acontece. Cenas lamentáveis, né? Bom, na manhã de hoje, a direção do Concórdia Atlético Clube anunciou um novo técnico para a sequência do Campeonato Catarinense, hein? Trata-se dele, conhecido Emerson Cris, de 42 anos, ex-chapecoense. Cris será auxiliado pelo Fernando Miguel. O primeiro compromisso será já domingo contra o Figueirense, às 4 da tarde, no estádio Domingos Machado de Lima. Em Concórdia, estreia em casa o técnico Emerson Cris, tentando fazer diferente aí, né? Começar uma campanha diferente na equipe do Concórdia. Né? Boa sorte para ele. Pega o time na pior posição do campeonato. Pior do que tá, não fica, né, Emerson Cris? Pior do que tá, não fica. Tá na lanterna, tem apenas um ponto. O Celso Rodrigues pegou o pescoço, pegou a pedreira. De 4 jogos, fez apenas um em casa contra a Chapecoense, jogou fora contra a Criciúma, jogou fora contra o Marcílio Dias e jogou fora contra o Joinville. Agora o Concórdia tem 5 jogos. 2 fora e 3 em casa. Então é a oportunidade aí para o Emerson Cris aproveitar a chance para também se colocar à disposição no mercado de treinadores, para deixar de ser apenas um eterno auxiliar. É a hora do Emerson Cris aproveitar a chance e se consolidar como técnico de futebol. Boa sorte para ele nesta missão de tirar o Concórdia da lanterna e quem sabe colocar ainda na permanência da primeira divisão. Bom, agora o assunto é dupla Grenal, hein? O Inter entra em campo hoje às 6 da tarde no Chile para enfrentar a Universidade do Chile em jogo válido pela pré-Libertadores. E por outro lado de Porto Alegre, a noite de ontem foi de estreias e goleada para o Grêmio. Com o resultado de 5-0, a equipe do técnico Renato Portaluppi está classificada para a semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, com uma rodada de antecedência. Olha só como foi a partida. Uma atuação definida por Renato Portaluppi dessa forma. Foi importante esse tipo de Foi atitude, bem, cara. E já falei para eles hoje, dê os parabéns, mas não pode ficar nesse jogo. Tem que ser assim em todos os jogos. E tudo começou antes dos 6 minutos, ao melhor estilo Grêmio. Everton, o Cebolinha, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Luciano, em posição legal, teve categoria para ampliar 2-0. Na segunda etapa, era um olho no jogo e o outro no aquecimento dos reservas, porque lá estavam Diego Souza e Thiago Neves. O primeiro a ser chamado foi Diego Souza, que recebeu todo esse apoio na reestreia. Maravilhoso você poder estar num lugar onde você é bem quisto, né? Tive uma passagem muito boa por aqui, mas ficou lá atrás. Eu quero ter um novo começo, uma nova história e, se Deus quiser, uma história vitoriosa. Com ele em campo, o Grêmio chegou ao terceiro gol. Paulo Miranda, depois da cobrança de falta de Alisson. Diego Souza perdeu essa oportunidade cara a cara com o goleiro Renan. Aí foi a vez de Renato conversar com Thiago Neves, que foi recebido dessa forma pelo torcedor. Desde o momento que eu pisei no gramado, todo mundo batendo palma, todo mundo incentivando. Isso para mim, independente, não só para mim, mas independente da idade, se é mais velho, se é mais novo, esse carinho é importante, e ainda mais no momento difícil que eu passei ano passado. Em seguida, Diego Souza aproveitou o cruzamento de Cortez. Na segunda tentativa, um gol para celebrar o retorno. Grêmio 4-0. A partida também ficou marcada pelo primeiro jogo do colombiano Orejuela. E com toda essa turma em campo, o Grêmio queria mais. Lucas Silva soltou essa bomba. Alisson aproveitou o rebote. Festa garantida na Arena do Grêmio. Pois é, estreia de 2 jogadores importantes para o Grêmio, foi a né? melhor atuação do Grêmio na temporada, primeira goleada, estreia do Orejuela, Thiago Neves, Diego Souza entrando, marcando gol. Foi uma bonita atuação. Cebolinha desmanchando o jogo, o Alisson jogou muita bola. E eu gosto de ver esses jogos. Aí assisti um pouquinho ontem, era ao mesmo tempo. Na televisão assistia o Grêmio e no celular assistia o Juventus e Tubarão. E aí a gente vê ex-craques que passaram por aqui, desfilando o seu futebol pelo Brasil afora. Galhardo, você se lembra do Galhardo? Lateral direito. Marcou presença aqui. Estava ali, menino Sim. Galhardo. E no banco de reservas do esportivo, menino Charo, lateral esquerdo. Estão com saudades do Charo, olha,
Não sei não, hein? E boa sorte para os colorados hoje. Começa a peleia. Um colorado, meu amigo, engenheiro, comentarista de futebol, conhece muito de futebol, ele disse o seguinte para mim: esse ano, Libertadores é final, jogo único no Maracanã. Flamengo contra o Internacional. Então hoje o Inter começa a sua caminhada rumo ao tri da Libertadores. Boa sorte aos colorados. E o cara que me falou conhece muito de futebol. Não te duvido, não te duvido. Boa sorte para os colorados. Vamos para a hora do abraço. A hora agora. do abraço. Vamos lá. Vou começar aqui mandando abraço pro seu Caneco. Manda um abraço que é fã de vocês dois. Obrigado. Não é o Canequinho, ex-jogador? Acredito eu não sei porque não. O Caneco só deve ter ele, o Canequinho, craque de futsal. Mandou um abraço para os Canecos e outros times. Eu acho que é o Canequinho, sim. É fã dos dois aqui. E abraço pro Douglas Oliveira e toda a família lá do Vila Real, estão sempre acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho e audiência aqui no Balanço Geral, né? E mandar um abraço também para a dona Elzide, que é a mãe do coach. Estão lá ouvindo. Diz que ela para de fazer tudo para assistir o Balanço Geral. Um abraço. Essa mulher vai pro céu, cara. E louco. Beto Coach. Louca, desculpa a brincadeira, louca para que ela termine as férias. Está afoita para que as férias terminem. E ele mais ainda. Para ela se livrar um pouco. Amanhã ele está de volta. Amanhã e a gente querendo prolongar as férias do Xandinho, né? Vamos transmitir ao vivo, que nem tu fez uma chegada dele aqui no Um abraço aqui pro Elisandro Bertotti. Alô, Elisandro Bertotti, um abraço para ti, para sua esposa Cristiane Castanha. Prazer em conhecê-los. E também pro Gelson e para Ângela, que são lá do bairro São Cristóvão e que são todos da mesma família, não perdem um balanço geral da NDTV. Um abraço para o Ademar, um abraço também, deixa eu abrir aqui. Bastante abraço ali. Abraço para Daniela, para o Pablo e para o Ademir. Comentaram aqui nas minhas redes sociais. Todo mundo louco. Indignado. Todo mundo louco. E fecho então com um abraço pro pessoal lá do Restaurante Raízes. Alô, meu amigo Kiko, TV ligada no Raízes. Abraço a todos. Inclusive, num comentário disseram assim, bom, esse ano vamos dar aula dentro de caminhonete. É os professores que adoram esse tipo de pouca estrutura para ficar. Tchau. Meu pai. Amanhã tem mais esporte aqui.